E eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 38. Vamos falar um pouco sobre esse nosso tempo, não é? Um tempo de frio, mas que o Senhor nos fortaleça. Quando vem um tempo de frio assim, né? A ideia que a gente tem é sempre comer uma pamonha, tomar um caldo. Hoje eu pedi para o pessoal, ao invés de colocar água aqui, o pastor Daniel, pedir leite quente para ver se esquenta um pouco mais, né? Mas é maravilhoso. Eu me lembro uma história que o apóstolo contou aqui, e é uma história popular, antiga, né? Do famoso Malazarte, que era uma figura caipira, tida como muito sábio, muito inteligente. E diz que num dia frio chegou lá na cidade, não estava tendo o que comer, né? E aquela situação de fome, de dificuldade. E aí ele chegou ali no centro da cidade e viu que não tinha, estava assim com fome, aquele clima frio. Aí ele chegou e disse para a pessoa que estava perto: está fazendo frio, né? As coisas estão sem o que comer. Eu acho que eu vou ter que fazer uma sopa de pedra. Aí ele pegou ali umas pedras, né? E pediu assim: só dá licença, eu vou lavar aqui essas pedras, porque eu quero fazer uma sopa de pedra. Aí a pessoa disse assim: mas você está doido? Onde é que já ouviu falar sopa de pedra? Não, eu quero fazer. Mas será que o senhor pode me arrumar aí uma panela, só para eu fazer aqui a minha sopa de pedra? Aí o cara não, e ficou curioso. Pegou lá a panela, né, arrumou uma panela de alumínio para ele, aquelas antigas, assim. Ele pegou, colocou, lavou as pedras, colocou dentro, colocou a água e falou: agora eu precisava assim só fazer um fogão, uns tijolinhos aqui, uns cavacos aqui, uns tição para eu poder fazer aqui o fogo. Eu quero fazer essa sopa de pedra. Aí ele: ó, tá tudo bem. Ele arrumou para ele lá, ele fez um fogão improvisado, acendeu o fogo. E aí ele, né, começou a mexer, falou: experimentou, tá sem sal, né? Mas será que... Aí o povo foi chegando, né? Eu falei: o que você está fazendo? Não, eu estou aqui, estou com fome, vou fazer uma sopa de pedra. Mas eu te perguntar, será que você não tem aí uma cenourinha, alguma coisa, uma verdura, só para a gente dar um gosto aqui? Porque eu quero fazer minha sopa de pedra. Pensou: mas sopa de pedra? Aí ele foi lá, pegou, um chegou com uma cenoura, o outro chegou com umas batatas, ficou curioso, né? Aí ele foi cortando aquilo, jogando, experimentou. Tá sem sal, alguém pode me arrumar um tempero aí, um sal? Chegou, a pessoa trouxe para ele: vou fazer aqui minha sopa de pedra. E foi enchendo. Aí ele experimentou: tá bom, mas se tivesse uma carninha só para dar um gosto dessa sopa de pedra aqui, ia ficar perfeito. Aí a pessoa ficou, outro que estava ali curioso, disse: não, vou te arrumar, tem uma carne seca lá. Eu trouxe um pedaço de carne, ele picou a carne e deixou o negócio ferver. Agora eu vou, se alguém me arruma um prato aí com uma colher, que eu quero tomar minha sopa de pedra. E juntou aquele povo todo em volta. E aí ele, né, já tinha fervido e tudo, trouxeram para ele pegou a colher, foi lá no fundo assim, tirou as pedras, né, e colocou a sopa. Aí alguém perguntou: mas você não ia tomar sopa de pedra? Você não vai comer a pedra? Ele: não, a pedra é só para dar um gosto. É só para dar um gosto. E o que eu quero falar nessa manhã é o contrário, um pouco contrário disso. É uma história também de alguém que, num tempo de frio, um tempo de fome, e que resolveu fazer uma sopa e acabou tendo um problema muito sério e acabou se intoxicando. E nós vamos falar sobre isso, sobre essa alimentação, a nossa vida espiritual, a intoxicação espiritual que a gente tem que tomar cuidado. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38, diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, faz um cozinhado para os discípulos dos profetas.
Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. E enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tire e dá de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Obrigado, meu Deus, mais uma vez pela tua palavra. Te pedimos, Santo Espírito, que o Senhor nos instrua nessa manhã, fale conosco, ministre em nossos corações, enche a nossa vida, nos alimente nesta manhã, Pai. Nos faça praticantes da tua palavra, abrindo os nossos olhos, Senhor, e a ti, a quem pertence a salvação, seja a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, em cima desse texto, quando a gente fala de frio, a ideia nessa época aqui havia uma frieza, mas não era esse frio natural que estamos sentindo, era uma frieza espiritual. Se você lê no livro de Reis e nos livros anteriores, nessa época do profeta Eliseu, tinha acabado de passar, o reino de Israel havia dividido. Elias havia acabado de ser levado aos céus, depois de ter sido perseguido por Acabe e por Jezabel. Havia uma apatia espiritual, embora tudo aquilo que o profeta Elias tivesse falado, embora Deus tivesse mandado fogo do céu, tivesse vindo novamente chuva sobre a terra, o povo de Deus naquele tempo ainda estava numa frieza espiritual. Em decorrência dessa frieza espiritual, não havia esse fervor espiritual. E aí você precisa entender, o contrário de frio é esse calor, esse fervor, não é? Ao contrário de um leite frio, é um leite fervendo. O contrário de uma frieza espiritual é um fervor espiritual. É um ânimo na oração, na adoração, no serviço a Deus, na busca de Deus, no temor a Deus. Se você lembrar da sua vida e você tentar imaginar como era o povo, antigamente, ou quando você se converteu, o quanto tinha aquela fome, aquela vontade de buscar a Deus, a oração incessante, a leitura da palavra, a evangelização feita com muita alegria, com muita intensidade, isso marca claramente um certo fervor espiritual. E naquele tempo, o povo de Deus, eles estavam vivendo um tempo de esfriamento. Eles não tinham mais essa mesma força, até porque o reino estava dividido, os reis e o serviço a Deus, o sacerdócio, já não tinha mais aquela empolgação. Então, os profetas saíram proclamando a palavra de Deus, chamando o povo novamente para voltar a Deus. Como resultado dessa frieza espiritual, as consequências disso, uma delas, era, sem dúvida nenhuma, a fome. Por isso havia fome naquele lugar. É interessante que no texto que está colocando aqui, na região onde Eliseu estava, a região de Gilgal, que é próxima ao rio Jordão, uma região muito próspera, porque fica perto de águas, as terras são bem férteis. A palavra Gilgal significa círculo, era o primeiro lugar aonde o povo de Israel acampou, logo após ter atravessado o Jordão, como diz lá no livro de Josué. Foi ali em Gilgal que eles comeram pela primeira vez das primícias da terra, foi ali que finalmente cessou o maná. Então Gilgal era uma cidade, ou era uma região, que simbolizava, na verdade, um tempo novo. Era símbolo de uma aliança, do cumprimento da promessa de Deus, mas que agora estava vivendo uma situação de fome, por causa da frieza espiritual, por causa da falta de fervor daquele povo, do povo de Deus. E isso é o que acontece até mesmo nos dias de hoje.
De tempo em tempo, como nós temos o nosso clima aqui, né, que todo ano faz um frio, parece que de tempo em tempo a gente vê o povo de Deus passando por seus ciclos de certo esfriamento do seu fervor, da sua vida com Deus. Quando uma pessoa tem esse fervor espiritual, ele vem pela manhã, não importa o horário, ele serve a Deus, ele começa de manhã, vai até a noite, ele está orando, ele está buscando, ele está pregando, está lendo a Bíblia, está servindo a Deus com tudo. Ele tem essa alegria e isso traz na vida dele grande colheita. Quando esse esfriamento acontece, as dificuldades começam a aumentar, a pessoa começa a deixar de vir à igreja, como o povo tinha parado de ir para Jerusalém para adorar nas festas, no tempo de adoração que Deus havia marcado, como eles estavam virando as costas para Deus e adorando outras imagens, adorando outros deuses, falsos deuses. A consequência disso, sem dúvida nenhuma, foi um aspecto de fome. Para o fervor espiritual, aumenta-se a fome. Quando ele chegou ali, Eliseu, naquele lugar, que era um lugar que já havia muito alimento, mas que naquele tempo estava vivendo um momento de fome, ele foi para um local que chama de os discípulos dos profetas. Eliseu teria estabelecido uma espécie de escola de profetas, era tipo um seminário. Ele estava ali, chegou ali, era com quem ele ensinava, discipulava e tudo, uma espécie de igreja naquele tempo. Mas havia fome naquele lugar. E é interessante que o profeta chega então com uma direção e ele vira para o seu moço e diz: olha, põe a panela grande ao fogo e faça um cozinhado para os discípulos. Eu acho interessante, né? Porque certamente havia mais de uma panela. Mas quando se fala de discípulos, né? Você pode botar a panela grande, porque crente não bebe, não fuma, mas se aquilo come, que eu vou te falar, viu? Deus, só Deus na causa. A gente tem ontem nós tivemos reunião de ministério, e os nossos cozinheiros, as nossas cozinheiras têm um cálculo. Tem um cálculo quando a gente faz um evento, né, chamando todo mundo, tem um cálculo quando é só os crentes e tem um cálculo quando é só pastor. E imagine aí onde é que come mais. Você não faz ideia do que uma turma de pastor é capaz de comer. A gente faz comida para 200 pessoas mirando em 100 pastores. Eu vou te falar, aquilo devora. Sério. Fizemos 15 quilos de arroz, pastor Gil, não é? Para 90 pastores, isso não tem noção, gente. 15 quilos de arroz é para quase 200 pessoas, 150 pessoas, quando você faz galinhada. E os caras comem, né? Os caras não, vamos fazer. Né? As irmãs também não é chegada num prato, mas não sobra, é muito difícil. O pessoal come com vontade, não é? Feijoada não sobrou, irmã Érica. O pessoal avançou em cima da feijoada. Tem irmã de dieta, foi 2 vezes no prato assim, foi só Deus na causa. Estava ótimo, com certeza. A gente tem a maior alegria, não é? A alegria de cozinheiro é ver o povo comer à vontade. Mas existe um aspecto aqui naquele povo que Eliseu chegou e disse olha, faça ali um cozinhado para os discípulos do profeta. Pegue a panela grande. Era para fazer então um sopão, quase que uma sopa de pedra, porque o alimento era escasso. Estava ali, o pessoal estava com fome e a palavra foi dada. É preciso dar alimento a esses discípulos, é preciso alimentá-los com o que tem. É preciso fazer com que eles continuem servindo a Deus, aprendendo a Deus. Vamos alimentá-los. Bota a panela grande, faz aí um cozinhado, uma sopa. E bota o que tiver. Sopa é assim, não é verdade? A gente põe o que tem. Você vai colocando, tem coisa mais simples do que sopa. Você dá aquela examinada na geladeira, o que tiver de verdura, ou se for igual o Malazarte, você faz até sopa de pedra. Tem receita na internet de sopa de pedra, eu pesquisei sobre isso. Mas depois você tira a pedra, igual o rapaz, tá? Não come, não. Vai que fica a ideia, né? Vai que tem alguém nos assistindo aí, tá? Pedra em pó. Sal, né? Pedra em pó. Mas
nessa fome havia se preparado o alimento com aquilo que tinha. E aqui eu quero colocar uma outra aplicação nesse texto, não é? Que a gente precisa continuar se alimentando. Num tempo de esfriamento, de necessidade, de fome, nós precisamos e não podemos parar de alimentar. A falta de alimento, ele é uma coisa muito difícil, né? A falta de apetite, a inanição, ela traz problemas muito sérios na vida e no crescimento da pessoa. Nós precisamos continuar alimentando o povo, pregando para o povo. Eu tenho isso como exemplo, se vocês quiserem lembrar disso, hoje estamos transmitindo, mas agora acabou a pandemia, o que nós fizemos do que era necessário, o que era possível para poder continuar alimentando o povo num tempo de dificuldade, aonde a gente não podia reunir, aonde a gente não podia estar junto. Então, o nosso jeito foi, vamos pregar, vamos, né? E de vez em quando, eu não podia, né, ter ninguém na igreja. Um dia uma irmã de idade me disse: bispo, eu posso ir para a igreja? Porque diz que os idosos não podem ir, eu posso ir? Perguntar para mim, pastor, se podia vir para a igreja. A minha resposta foi o seguinte: irmã, poder não pode não, mas se for, a senhora entra. Escondemos os irmãos, né? Fizemos isso, porque o fiscal passava na porta, a gente botava os irmãos escondidos dos lados, assim, ó. E tivemos dia que estávamos aqui, né, Alejandro, transmitindo as lives, e o fiscal chegou, tinha 10 pessoas na igreja, queria multar a gente. Ele: não, está acabando aqui, já vamos embora. Um em cada canto da igreja, que coisa. Mas isso é importante, você sempre se alimentar, buscar o alimento, ter alimento, seja qual for o momento de escassez. Quando estamos passando em uma frieza espiritual, em um tempo difícil e as coisas estão difíceis, é preciso continuar se alimentando, indo para a igreja, na reunião dos discípulos, comendo daquilo que tem, daquilo que é possível. Não pare de ir à igreja, não pare de buscar a Deus, não pare de estar junto, não pare de se alimentar. Isso é fundamental na nossa vida. Por isso a gente continua chamando as pessoas: vamos para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. Essa comunhão, o fato de estarmos juntos, ouvindo a palavra de Deus, isso nos fortalece, seja por um momento, seja quem for que estiver pregando. Nesse caso aqui, quem preparou a mensagem, né, ou quem preparou a refeição, não foi nem o profeta, foi o moço do profeta. Seja quem for, qualquer coisa é mais importante do que não comer nada. E quem aqui já sentiu fome na vida, já passou por dificuldade, você sabe como é que é isso, não é? Quem já teve aí, hoje a vida está, né, muito mais tranquila. Me lembro desse tempo de pandemia, não é? Quem aqui, né, era criança na década de 80, quem lembra aqui da hiperinflação, quem lembra aqui do tempo do Sarney, quem lembra aqui do tempo da Cobal, foi muita miséria, muita dificuldade. É só você lembrar, o pastor Daniel usou uma passagem dizendo: quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. Se você lembrar de quanto a sua vida foi muito mais difícil, de limitação, de falta mesmo de comida, não é? Quantas vezes eu ia lá para o matadouro, né, pegar mocotó, porque na época era de graça, né? Agora você paga R$10 no quilo de pé de mocotó. Você já imaginou? Quantas vezes minha mãe fez sabão de sebo? Que dificuldade que era essa? Tem coisa boa que a gente guarda na infância, né? Mas tinha uma coisa para falar de comida que a dificuldade era grande, e aí a Cobal vendia umas bolachas Mabel, aquelas bolachinhas de coco, tinha um pacotão família, que era desse tamanho, acho que eram uns 40 quilos de bolacha. E aquilo tinha na promoção, você comprava na Cobal, no supermercado, e aquilo ali você pegava, comia com café. Teve uma época que o café era muito caro, então a gente tomava com chá do que tinha. E aí você pegava, jogava aquilo no chá, assim, misturava e comia. Quem fez isso? Eu fiz muitas vezes isso. E hoje eu não aguento ver aquela bolacha mais. Me deu farinha com açúcar. Quantas vezes? E água, não é?
A dificuldade, o tempo já foi difícil. Mas é mais importante comer alguma coisa do que não comer nada. Estar na igreja, ouvir a palavra, estar presente, isso é fundamental. Quem está me ouvindo em casa tem que continuar, vem para a igreja, reativar esse alimento espiritual. Porque se você para de comer, ainda que seja um caldo, o seu destino é a morte espiritual. Agora eu quero fazer um outro alerta. Enquanto ele estava lá preparando aquela sopa, não é? Era o discípulo do profeta, fazendo com o que tinha, chamando, preparando para comer. O versículo 39 diz: então saiu um ao campo. Não diz quem era, só fala de um fulano. E é sempre, geralmente é assim. Tem o cara, alguém. Saiu um ao campo a apanhar ervas. E achou uma trepadeira silvestre, colhendo-a dela, encheu a sua capa de colossíntidas e voltou e cortou em pedaços, pondo na panela, visto que não as conhecia. Não sabia quem é, a Bíblia não fala quem é o nome do cidadão, falou que era alguém, que chegou ali, viu aquela panela, experimentou ali, né? Disse, não tá bom, vamos ver se a gente dá uma incrementada nisso aqui. E ele então sai no campo para buscar ervas. Quando fala de erva aqui, está falando de tempero. Em Jerusalém, nessa região que havia, né, alguns temperos, eles cresciam, como o cominho, como o coentro, cresciam livremente. Vou caçar alguma coisa que dê para colocar aqui e dar um gosto aqui melhor. E ele então acha diz o texto aqui, trepadeira silvestre. Isso seria mais ou menos o seguinte, é uma espécie de cabaça. Agora você imagina isso, né? O camarada não conhecia, de repente ele olha e vê, né, umas frutas bem grandes e verdes assim, enormes. Há quem diz que fosse uma espécie de melão, mas imagine aqui para nós que fosse uma espécie de cabaça. E ele não conhecia, achou que era abóbora, achou que era melão, achou que era pepino, que era uma espécie disso, era uma abobrinha verde. A hora que ele viu aquilo, ele pensou, que coisa maravilhosa, isso aqui vai dar um tchan, vai alimentar, vai ser muito melhor. Ele pegou aquilo que ele estava colocando, encheu a capa dele, chegou lá na panela, foi cortando e jogando aquilo, ninguém nem percebeu, não é? Fez aquele caldeirão, mas o texto diz colossíntidas, era erva, era algo venenoso. Você imagina comer, não é? Cabaça, ou algo venenoso nesse sentido, que era venenoso, que podia realmente matar. A aparência era boa, podia alimentar, mas na verdade era a capacidade de matar. Aqui eu quero fazer um outro ponto. No tempo que estamos de esfriamento espiritual, estamos de fome, nós temos que nos alimentar. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes o desespero nos leva a não conhecer aquilo que nós estamos alimentando. Queremos alimentar, podemos alimentar alguma coisa, é melhor do que coisa nenhuma, mas qualquer coisa pode ser perigoso. Entende isso? Alguma coisa é melhor do que nada. Melhor ter uma sopa, um caldo ralo, vem para a igreja, ouve a palavra, é mais importante do que você não ouvir nada. Mas qualquer coisa não funciona, porque alguma coisa pode ser veneno. Você tem que tomar cuidado com aquilo com o qual está se alimentando. E no tempo de fome, de dificuldade, a gente tem ideia, ao invés de comer alguma coisa, você quer comer qualquer coisa, e aí é perigoso. A intoxicação, ela é real também na nossa vida espiritual. Ela é real. De tempo em tempo, aparece alguém que a gente não sabe o nome, nem de onde aparece, um abençoado, que vai infiltrando nos ensinos, no alimento da igreja, com a ideia de alimentar, é uma novidade, é uma coisa boa. Ele acha que vai fortalecer o povo, mas ele parece que não tem ideia de que é veneno. É alguém que não tem o discernimento, o entendimento e acha que é uma novidade. E não são poucos os que começam, os que se alimentam, e infelizmente muitos acabam se envenenando.
Por exemplo, de tempo em tempo isso acontece na história da própria igreja. Quando ensinos equivocados, parecendo uma grande novidade, eles vão entrando dentro da igreja. De tempo em tempo isso acontece. A gente tem na década de 60, por exemplo, começou a surgir no final do século XIX, nesse século XX, mas fortaleceu na década de 60, o que a gente chama de liberalismo. Era uma ideia de que a mente humana, a razão humana, era mais importante do que qualquer outro princípio da Bíblia. Aquilo que não conseguia entender na Bíblia, através do raciocínio, da mente científica, é porque era um mito. Alguém chegou com isso: olha, o mais importante é a mente humana, é a razão humana, é o aspecto científico. Isso é algo do mundo que foi trazido para alimentar a igreja num tempo de dificuldade, virada de século, crise em cima de crise, guerras, dizendo: olha, importante é a verdade científica. Isso infiltra dentro da igreja. Porque aí começou a dizer o seguinte: aquilo que você não consegue entender pela razão não é verdade. Jesus não andou sobre as águas. Como é que você explica andar sobre as águas? Que dado científico você tem para isso? Isso é puro mito, isso não é verdade. E não foram poucos os que se alimentaram disso. Jesus, na verdade, não ressuscitou, porque quem é que ressuscita entre os mortos? Jesus está vivo nas ideias da pessoa. Entende o quanto isso é bonito, pastor Gil? O quanto isso parece interessante, quanto isso bota a mente humana. Ele olha isso: nossa, isso é maravilhoso. É o ser humano, é o raciocínio humano, é a ciência, é comprovado. Mas isso é praga venenosa, isso é cabaça. Ele parece alimentar, mas na verdade é um veneno. Porque a Bíblia diz: se Jesus não morresse, não ressurgisse dentre os mortos, vã é a nossa pregação e vã a nossa fé. Se isso não é verdade, se isso está sendo colocado como uma mentira, por mais bonito que possa parecer, é veneno. De tempo em tempo, venenos vêm alimentando as pessoas. No tempo que nós estamos vivendo hoje, agora no século 21, 2022, tem uma outra coisa que tem entrado, que já é o contrário dessa racionalização, é a relativização. Isso é muito interessante. A ideia de que não existe nada verdadeiro e que tudo é bonito e que tudo é certo. Essa semana, lá na Bahia, aconteceu um fato curioso que ilustra isso. Um pessoal pegou um grupo de estudantes e levou para um terreiro de Umbanda. A ideia é: vocês precisam conhecer as religiões para poder respeitar as religiões. Preste atenção como é que é. Todas as religiões têm que ser respeitadas. Aí levaram os estudantes no centro de Umbanda, mostrou tudo lá. No final do tour, ofereceram uma comida lá típica da Umbanda. Os estudantes evangélicos disseram: agradecemos por ter vindo, foi bom conhecer, mas nós não queremos comer por motivo de consciência. A nossa religião diz que nós não podemos comer esse tipo de comida que foi oferecida aí aos orixás. Sabe como eles foram taxados? Preconceituosos e intolerantes. Eles têm que respeitar a religião dos outros, os outros não têm que respeitar a religião. E aí desceram, eu vi quantas pessoas, e até evangélicos, isso nas redes sociais, dizendo: são preconceituosos, são intolerantes. Essa ideia, ela entra dentro da igreja, ela alimenta um certo tipo de gente, algumas pessoas, e na verdade isso é morte na panela, isso é veneno. E as pessoas às quais se alimentam. E lá na frente ele vai dizer que não tem, tudo é relativo, tudo, entendeu? É Deus. Isso tem acontecido, né? O cantor Kleber Lucas, que a gente admira bastante, estava lá dançando dentro do terreiro de Umbanda. Não, vocês é que são intolerantes. É morte na panela.
É um alimento espiritual que não vai crescer, que não vai fortalecer o povo. Teve um tempo, na década de 70, aconteceu muito aqui no Brasil, um movimento, né, era chamado a teologia da missão integral, vindo também das comunidades, a teologia da libertação. Tudo isso veio acontecendo dentro da igreja, mostrando o evangelho social. Entenda bem, é importante a gente cuidar das pessoas, mas colocando como a missão maior da igreja ajudar aquele que é oprimido. Isso saiu nos maiores centros, pensadores, filósofos, dos maiores deles é o Leonardo Boff, que acabou sendo até expulso da igreja católica por isso, mas até hoje ele ainda fala sobre isso. Mas dizendo, olha, o mais importante é cuidar dos necessitados. Entenda bem, é importantíssimo. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, nós temos que cuidar. Inclusive eu quero agradecer quem tem doado aí cobertores, blusas, não é? Você que estiver em casa ainda com esse frio, quiser doar cobertores, blusas, pode doar. Deixa aqui na igreja que nós já estamos distribuindo. E não tem com sobra não, toda hora que chega, né, avisamos isso, falamos que quem tem necessidade pode vir aqui e pegar do que precisa. E tem sido assim, ó, do jeito que vem chegando, nós já distribuímos quase 30 cobertores e blusas, são incontáveis que as pessoas vêm, especialmente para as crianças. Temos sim uma responsabilidade social, mas se resumir toda a missão da igreja apenas nisso, isso é veneno para a igreja. Aí deixou de ser igreja e se tornou uma ONG, se tornou uma entidade de classe. E isso não é igreja, isso não é evangelho. Isso morre, é morte dentro da panela. De tempo em tempo, essas novidades, que alguém, que a gente não sabe o nome, passeando ali, caçando o que fazer, ele acha e quer empurrar para dentro da igreja. Morte na panela. Nós temos que tomar cuidado. Vivemos nesse tempo em que várias pessoas, temos aí a internet, e eu de tempo em tempo falo sobre isso, e alerto os irmãos para terem cuidado. Muita gente produzindo bons conteúdos, boa palavra, boa teologia, mas de tempo em tempo aparece você não sabe o nome, você não sabe de onde vai, você não sabe de onde é, você não sabe da vida dele, e começa a falar, por exemplo, não, você não precisa de igreja. Tem um movimento aí hoje chamados desigrejados. Desigrejados. Você consegue imaginar isso? Ele diz, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de nada. Isso não é desigrejado. Na minha época, antigamente, a gente chamava isso de desviado, né? Agora, botaram o nome de desigrejado. É desviado. Se você não tem comunhão, se você não ministra na vida de ninguém, se você não é disciplinado, se você não é discipulado, se você não é alimentado, se você pega esse tipo de coisa e acha que pode dar para as pessoas, é morte na panela. Eu conversava com um irmão, ele falando sobre isso, olha, vocês pastores, né, vivem oprimindo as pessoas, é tudo não pode, não pode, não pode. Aí ele disse, nós começamos um grupo que não é igreja, que não tem pastor, e que pega os excluídos, os perdidos, e a gente aqui não condena ninguém. Eu achei interessante. Aí eu perguntei para ele, foi conversando e eu fiz uma pergunta para ele, olha, vem aqui, me diz como é que funciona. Se tem um rapaz que chegou lá, novo, seus colegas aí ele chega até você e diz assim, que bom que você me trouxe aqui nessa reunião, está cheio de menina bonita, vou pegar elas todas. O que você diria para ele? Você diria alguma coisa para ele? Você só oraria? Você explicaria para ele que isso é pecado? Como é que você lida com essa situação? Você ensinaria para ele que esse tipo de fornicação está errado? Você leria a Bíblia para ele, só oraria, não falaria nada? Como é que você resolve isso? Como é que vocês lidam com isso no seu grupo? Fiquei curioso, porque diz que a gente só condena. E a resposta dele, Kleber, foi muito interessante, eu nunca esqueci.
Ele me respondeu o seguinte: vocês só sabem condenar o povo. Sim, mas como é que vocês fazem? Vocês ficam só acusando, só acusando, só acusando. A resposta mesmo não apareceu. De tempo em tempo, por causa da fome. Às vezes problemas na própria igreja, o esfriamento, o alimento que não está assim tão forte como a gente gostaria, o momento que se está vivendo, a gente fica caçando comida lá fora. E ao invés de comer alguma coisa, você come qualquer coisa e é morte na panela. O resultado, quando eles começaram a comer, diz o verso 40, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Aqui é muito importante o discernimento. Quando homens de Deus, você vê lá na frente, no versículo 38, que o homem de Deus falou ao moço do homem de Deus. Qual é a diferença? A diferença aí é maturidade. Você precisa ter esse entendimento de quem é homem de Deus, com a vida vivida, provada e aprovada. De gente que você conhece a vida, conhece a história, conhece o ministério, conhece aquilo que faz. Isso é fundamental. Isso é um ponto importante que traz segurança. De quem conhece, de quem discerne, de quem é capaz, de quem já passou por aquilo, que tem experiência na vida. Aprenda a permanecer firme na sua igreja. E quando disseram, não puderam comer. O versículo 41, para a gente terminar, ele é muito forte. Ele diz: trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: tirai e dá de comer ao povo. E já não havia mal nenhum para a panela. A palavra do homem de Deus, e aqui está falando da maturidade, ele chega e pede farinha, não é? Provavelmente farinha de trigo. A palavra aqui é literalmente moído, então é onde se trata aí como se colocasse a farinha. Era farinha de trigo que era moída. Lembra que era tempo de fome, a farinha era pouca, não havia pão, o povo estava com fome, não dava para todo mundo. Se você jogar a farinha numa sopa, você engrossa o caldo, não é? Foi o que aconteceu. Se você pesquisar sobre intoxicação alimentar, é interessante, eu pesquisei para essa mensagem. Quando a pessoa tem uma intoxicação, come um alimento que faz mal, uma coisa estragada, uma das coisas que eles recomendam comer, curiosamente, é farinha, porque isso ajuda a desintoxicar o intestino. Eu achei isso muito interessante. Agora, isso significa engrossar o caldo, mas é farinha, puro e simples. A palavra que eu tenho para os irmãos é: no tempo que nós estamos com fome, você tome cuidado, que comer alguma coisa é melhor do que não comer nada, mas comer qualquer coisa é pior do que não comer nada, porque pode ser veneno, morte na panela. Procure engrossar o caldo. E sabe o que engrossa o caldo na nossa vida? É o evangelho puro e simples. É a simplicidade do evangelho. É a simplicidade da palavra. Às vezes ficamos procurando as novidades, coisas que não conhecemos e achamos, isso vai me alimentar, e aquilo que você não conhece pode se tornar veneno. Tome cuidado, procure quem você confia, seus pastores, seus bispos, seus apóstolos, homens de Deus, provado e aprovado, que a vida está aí para que vocês possam ver. Agora, o verdadeiro alimento não está na novidade que você não conhecia, está no evangelho puro e simples. Somos pecadores, Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, devemos nos arrepender dos nossos pecados, crer nele como Senhor e Salvador, andar numa vida de santidade, viver para a glória de Deus, puro e simples, só. Ande no simples. Na hora da fome, você volta para aquilo que é mais simples. Cuidado com as novidades. Das novidades, volte para aquilo que é elementar.
que é claro nas Escrituras. Tome muito cuidado. Permaneça firme na sua igreja. Esteja se alimentando a cada dia. As pessoas começam a sair para buscar outra coisa e acabam encontrando veneno. Gente, isso é uma coisa, eu preciso dizer isso para vocês que estão aqui, quem está nos assistindo, porque, infelizmente, a gente tem vários e vários casos desses. A pessoa sai, vai para uma faculdade, sai da igreja, faz um curso à distância, né, que hoje está assim interligado, e a cabeça dele vira. Ele comeu veneno, ele é intoxicado espiritualmente, ele para de produzir fruto dentro da casa de Deus, ele já não tem mais comunhão, ele fica amargurado. Vários são os casos das pessoas assim, que têm raiva da gente e a gente nem sabe por quê, pastor Daniel. Ele criou raiz de amargura, não quero nem saber de pastor, como se eu tivesse feito alguma coisa. Um dia eu vi uma pessoa falando sobre isso, ele dizendo, porque eu vi os escândalos, né? Fulano de tal que fez tanta coisa errada, os escândalos da igreja. Eu disse, e na sua igreja? Quem são os seus pastores que têm escandalizado a sua vida? Fez isso, um silêncio. Porque o fulano de tal fez isso. Está lá, está longe. Seus pastores, a sua igreja, seu alimento, aqueles que te cuidam de você, como é que você tem visto? Por que você não segue o exemplo deles? Você não anda nessa direção? Ele buscou lá fora e se intoxicou aqui dentro. Tome cuidado, amados. Mantenha-se firme. Isso vem em tempos de frieza, em tempos de fome espiritual. O fato é se manter no evangelho puro e simples. E à medida que o caldo vai engrossando, né, a gente vai entrando a cada dia. Isso vai alimentando o evangelho, a palavra de Deus. À medida que você vai se alimentando cada vez mais de um caldo mais grosso, mais a morte ela é tirada. E você anda no caminho de vida. E o que a gente quer é que você tenha vida, que você cresça com Deus, se fortaleça. Depois que o povo tomou o caldo ali, né, irmão João, acredito que já deu aquela revigorada, né? Caldo grosso, alimento mais sólido, mais consistente. Continue se alimentando daquilo que vem de fonte confiável, de lugar onde você sabe e conhece a vida. No tempo da dificuldade, continue se alimentando. Alimente-se de alguma coisa é melhor do que coisa nenhuma, mas qualquer coisa pode ser pior do que nada. Você pode estar comendo morte na panela. Fique de pé, vamos orar, põe a mão no seu coração. Eu quero que você pense nisso. Hoje nós participamos da ceia, com certeza você já saiu daqui fortalecido, porque Jesus disse, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Olhe o seu coração. Eu quero aqui especialmente que você sonde como você está em relação a Cristo e a sua igreja, aonde você se alimenta. Há no seu coração raiz de amargura? Há alguma raiva? Há alguma angústia? Revolta, rebeldia, tristeza? O que tem te impedido de andar firmemente? Há fervor na sua vida? Há uma frieza espiritual? Vamos pedir ao Senhor Jesus, numa oração pura e simples, só você e Ele. Coloque isso no seu coração. Fale para Jesus, Senhor, entra no meu coração novamente. Reacende essa chama, essa alegria. Essa linda canção, acende a chama ao Pai que uma vez brilhou. Peça ao Senhor, né, novamente nesta manhã. Meu Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de oração, te agradecemos pela Tua palavra, meu Deus, que nos alimenta verdadeiramente, que nos fortalece, que nos limpa, que nos purifica, que nos dá vida para a vida com abundância, para vivermos para a Tua glória. Olha cada coração que está aqui nesta manhã, cada homem, cada mulher, cada um que está me assistindo pela internet, meu Deus,
venha falar aos corações, toca, meu Pai. Meu Deus, a Tua palavra alimenta, a Tua presença, essa comunhão nos fortalece. Já sairemos daqui de maneira diferente, porque experimentamos do Senhor de estarmos juntos, comermos juntos, cearmos juntos, ouvirmos juntos a Tua palavra. Mas olha, meu Deus, os corações que aqui estão, meu Pai, eu sei pela Tua palavra, sei que corações aqui, alguns estão se sentindo tristes, magoados, ressentidos, outros estão intoxicados, armados, tristes, Pai. Outros estão com sentimento de rebeldia, meu Deus, brotando nos corações. O Senhor é poderoso para transformar, oh meu Deus, aqueles que estão decepcionados, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão carentes, aqueles que precisam fortemente do Senhor. Fala, meu Deus, aos corações. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem entra no fundo do coração e restaura a alegria, restaura o fervor, restaura a fé, restaura o ânimo, meu Deus, para buscar a Tua presença. O Senhor é quem tira essa morte dessa panela, desse coração, dessa casa, desse homem. Vem, meu Deus, com a Tua palavra, vem, meu Deus, com a Tua graça, vem, Senhor, por Tua compaixão. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, oh meu Senhor Jesus. Visita e toca cada um que está aqui. É uma manhã fria, mas a Tua presença nos aquece. Aquece, meu Deus, os corações daquele que ora. Alimenta, meu Deus, aquele que está se sentindo fraco, abatido. Oh Senhor, levanta, levanta aquele que está em dúvida, meu Deus. Fortaleça os joelhos que estão vacilando. Oh meu Deus, aquele que está fraco na fé. O Senhor é quem nos sustenta. Clamamos a Ti por esse que está aqui, por aqueles que estão afastados, por aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Oh meu Senhor Jesus, é pela fé no Teu nome, é pela fé no Teu nome, é pela fé, Senhor, que nós cremos que o Senhor nos alimenta, é pela fé que nós cremos que a morte é tirada, é pela fé que nós cremos que o Senhor nos dá a verdadeira vida, Senhor. Te peço, Pai, no nome de Jesus, ore agora com quem está do seu lado. Vamos fortalecer uma outra em oração. Ore pela vida dele, pela casa dele. Ajude o seu irmão agora em fé. Abençoe a vida dele. Ajude-o agora. Seja alimento para ele. Ajuda, Senhor. Ministra, Senhor, nesse coração, nessa vida. Vem com a Tua palavra, Senhor. Ajuda, meu Deus, o que está fraco. Limpa, meu Deus, de todo o veneno do mal. Meu Deus, meu Senhor Jesus. Fala, alimenta, fortaleça. Oh, poder de Deus. Poder de Deus, presença de Deus. Faça-nos ferver novamente. Restaura o fervor, Senhor. Restaura o fervor, a alegria. Alimenta os corações, Senhor. Vem, meu Deus, vem, Senhor. Tu és maravilhoso. Tua presença se manifesta em nós. Vem, meu Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche, meu Deus, os corações. Enche, meu Deus. Alimenta o espírito dos Teus filhos, Pai. A Tua presença se manifeste. Restaura a alegria. Restaura o fervor. Restaura a fome da Tua presença. Alimenta, meu Deus, com a verdade do Senhor, meu Deus. Limpa, meu Pai. Limpa, meu Deus. Desintoxica esse coração armado, esse coração pesado, esse coração angustiado, meu Deus, para que tenha novamente a felicidade de Te ouvir, meu Deus, e se alimentar da Tua palavra. Quebra as barreiras, Senhor. As barreiras, Senhor. Tira, meu Deus. Tira, meu Deus, esta amargura. Tira, meu Deus, essas dúvidas.
Levanta, meu Deus, pela fé. Levanta, meu Deus, pela fé. É pelo teu poder, Senhor, é pelo teu poder, é pelo teu poder. Te amamos, Senhor, te amamos em nome de Jesus, amém. Agora dê uma palavra de fé, diga: fica firme, meu irmão, tem alimento para você. Abra ele, você é fogo puro, tocha viva, brasa acesa, aleluia. Amém. Vamos assentar para o momento.